Na nossa aula passada, nós estávamos falando um pouquinho para você a respeito, né, da taxa de câmbio. E nós havíamos dito para você que existem duas grandes taxas de câmbio, né? A primeira é a taxa de câmbio que nós chamamos de nominal, que na verdade é aquela relação, aquela equivalência, aquela paridade entre a moeda local, no nosso caso o real, e qualquer outra moeda, no caso nós demos o exemplo do dólar, e nós temos ainda uma outra taxa, que é a taxa de câmbio real, que na verdade vai mensurar para a gente, né, a relação entre os preços de um determinado bem ou serviço no mercado nacional em relação a um bem ou a um serviço que está sendo ofertado no mercado internacional. Nós havíamos dito para você que quando a moeda brasileira se deprecia em relação, né, ao dólar, ou seja, quando na verdade nós temos uma situação, né, em que a moeda brasileira, né, tem uma quantidade uma quantidade maior de moeda para comprar a mesma quantidade de dólar, nós sabemos então que há uma tendência muito forte de que o movimento de exportação seja maior do que de importação. No entanto, quando a moeda se aprecia, ou seja, quando na realidade eu tenho que dar uma quantidade menor de reais para comprar a mesma quantidade de dólar, nós temos uma tendência muito forte de que haja um prejuízo das exportações e de que haja um aumento das importações. Isso porque, né, a chamada taxa de câmbio real, na verdade, atua, né, mensurando dois produtos. E se assim é, se a moeda brasileira, né, se aprecia em relação, né, ao dólar, a tendência é de que o produto do mercado externo se torne relativamente mais barato do que a do mercado interno. E o contrário também ocorre. Quando a moeda local se deprecia em relação ao dólar, há uma tendência de que o produto local fique relativamente mais barato em comparação com o produto comprado no exterior. Resultado, a tendência é que haja uma demanda maior de produtos locais. Tá claro? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho para você a respeito de paridade de poder de compra. Tranquilo? Vamos dar uma olhada para lá? Acompanha comigo. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar, inclusive, né, a respeito, né, do índice Big Mac. E nós temos aqui o nosso responsável pelo estúdio, né, Vitor Hugo, que na verdade é um apaixonado pelo fast food e que não abandona de forma alguma as guloseimas do McDonald's. Resultado, a paridade do poder de compra, né, é a variação nas taxas de câmbio, tem diversas fontes. Observe que a teoria mais simples e mais aceita é a chamada da teoria da paridade no poder de compra. A teoria vai nos afirmar que uma unidade de moeda de um país qualquer, por gentileza, corrija a grafia aqui, né? Foi digitada incorreta. Qualquer. Então, vai nos dizer que uma unidade de moeda de um país qualquer compra a mesma quantidade de bens e serviço em todos os países. A teoria, portanto, é baseada na lei do preço único. Ora, nós sabemos, né, que a lei do preço único nos diz o seguinte: um bem ou serviço deve ser vendido pelo mesmo preço em qualquer lugar. Essa lei também se aplica ao mercado internacional e é, obviamente, uma noção de bom senso. Se a lei não fosse verdade, oportunidades de lucro não explorados existiriam, permitindo que os indivíduos conseguissem, sem risco, comprar o produto por um preço mais baixo em um país e vender por um preço mais alto em outro, fenômeno esse que nós chamamos de arbitragem. Mas, se assim é, nós nos recordamos que uma moeda tem que ter o mesmo poder, ela tem que ter o mesmo poder de compra, portanto, paridade, equivalência,
em todos os países, e é a taxa de câmbio que assegura que esse poder de compra seja aproximadamente o mesmo em qualquer país. Portanto, a taxa de câmbio nominal entre duas moedas deve refletir a diferença nos níveis de preço entre esses dois países. Se assim ocorre, nós podemos fazer uma comparação para você. Vamos lá, então. Inflação, oferta de moeda e taxa de câmbio nominal. Observe que nós vamos tomar como parâmetro lá o ano de 1921, que nós teremos então ele igual a 100. Observe que há uma tendência muito interessante de que a oferta de moeda, na verdade, acompanhe o nível geral de preços. No entanto, a gente vai poder observar que ao longo do tempo histórico, a tendência da taxa cambial é entrar em redução, significando dizer que, na verdade, eu tenho que dar uma quantidade menor de moeda local para comprar uma quantidade maior de moeda externa. Ora, se assim é, nós podemos então estabelecer as paridades iniciais e as paridades finais que nós vamos observar dentro da moeda. Ora, dois fatores podem fazer com que a taxa de câmbio nominal não equalize o poder de compra entre duas moedas. Primeiro, muitos bens e serviços não são facilmente transportados entre um país e outro. Bens e serviços comercializáveis sempre têm substitutos perfeitos. Ora, se nós sabemos que eles possuem substitutos perfeitos, significa, na verdade, que nós podemos fazer uma comparação em paridade poder de compra dentro dos países, mas que muitas vezes isso também não pode ser realizado de maneira eficiente. Observe, quando nós olhamos para a paridade poder de compra dos países da OCDE em relação a países subdesenvolvidos, e aí eu quero te recordar que os países da OCDE, a cooperação, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, reúne, na verdade, países ricos, por exemplo, como os Estados Unidos e ainda a França. Na verdade, nós vamos ter salários mensais médios em termos de paridade de poder de compra. Portanto, nós não estamos falando numa relação nominal de moedas, não é uma paridade nominal, mas é, na verdade, uma paridade de equivalência real. Ou seja, na verdade, nós estamos falando da capacidade de aquisição de bens e serviços, enquanto que nos países da OCDE é de 2.310, esse valor cai na Colômbia para 1.284, no Chile cai para 1.156, para o Brasil de 8,92 e para a Venezuela de 8,66. Quero te recordar também que eu trouxe uma tabela aqui para você que mostra os 10 maiores economias do mundo pelos critérios da paridade de poder de compra e câmbio nominal. Então, nós temos aqui o PIB em paridade de poder de compra e o PIB nominal. E aqui nós temos o PIB, Produto Interno Bruto, paridade poder de compra por habitante. Portanto, na verdade, nós temos o PIB em paridade de poder de compra per capita, ou seja, por habitante. Observe, os Estados Unidos é o primeiro do mundo em PIB de paridade de poder de compra, absorvendo 19,7% da capacidade de poder de compra mundial.
com um PIB de 14.658, né, trilhões de dólares. Em PIB nominal, é a mesma coisa, ele ocupa a primeira posição do ranking. No entanto, em termos de PIB nominal, ele aumenta a sua paridade de poder de compra para 23,39. Resultado, ao PIB, paridade de poder de compra por habitante, per capita, é de 47 mil dólares. Observe, por exemplo, né, a China. Nós vamos ter um PIB paridade de poder de compra igual a 10 trilhões. Ela é a segunda do ranking, com 13,6, né, do PIB paridade poder de compra, mas, no entanto, quando nós colocamos o PIB nominal, ele cai para 5.878, mantendo a China na segunda posição, porém caindo o percentual em poder paridade de compra para 9,3. Resultado, o seu PIB paridade poder de compra por habitante, per capita, cai para 7.519. Observe o Brasil, né? Nós saímos no nosso país, né, de um PIB, paridade poder de compra, né, de 2 trilhões 172 bilhões de dólares, o que nos coloca na 8ª posição do mundo, com 2,9% do PIB paridade poder de compra mundial. No entanto, nosso PIB nominal é menor e nossa posição no ranking é melhor. 7ª maior economia do mundo, com 3,3%, né, da renda mundial. E isso se dá em virtude de quê? De até bem pouco tempo atrás, nós termos no Brasil um câmbio, ou seja, uma relação cambial nominal apreciada, onde uma quantidade menor, né, de reais comprava uma quantidade maior, né, de dólares. Ora, para nós fecharmos, então, o paridade poder de compra, eu trouxe para você, né, o índice Big Mac, tudo bem? Realizado, né, em julho agora de 2011. E aí você vai poder observar que enquanto, né, nós temos aqui um poder de paridade de compra por pessoa, né, enquanto que, por exemplo, do Big Mac mais barato do mundo poderia ser encontrado na Índia por um preço de 1,89, ou ainda sendo encontrado, por exemplo, no Japão, né, com 2,27, perdão, na China com 2,27, perdão, vamos corrigir aqui. Na China, com 2,27, nós vamos poder observar que o Brasil tem um dos Big Macs mais caros em termos de poder de paridade de compra do mundo, né? Nós temos um Big Mac calcado em 6,16, né? Perdendo, né, por exemplo, para a Suíça e a Suécia, somente, né, esses dois países têm, na verdade, um Big Mac mais caro que o nosso país. Portanto, nós temos uma situação aí muitíssimo interessante, né, de que poucos países do mundo têm um Big Mac mais caro que o Brasil a partir da paridade do poder de compra. E isso, então, nos dá uma noção exata, né, para a gente poder comparar os preços sob o ponto de vista internacional e local. Ok? Forte abraço para você e até a nossa próxima aula.